E aí, moçada do quinto período de História, tudo bem? A gente já está aí caminhando quase para o meio do nosso segundo bimestre, né? Para as outras turmas é quarto bimestre, para vocês é segundo, né? Porque vocês são semestrais, o deles anual. Porém, não tem problema, tudo é o final de um ciclo, né? Eu espero que todos estejam colocando as atividades em dia, assistindo esses vídeos aqui. Vocês estão vendo que automaticamente eu leio as questões e já dou as respostas. Então, você não tem muito trabalho a não ser ver o meu vídeo, certo? Então, vamos lá. Para a questão 5 a 8, a gente tem somente 28 slides, mas vamos nessa. A gente vai falar aqui e o slide que eu busquei eu não consegui recortar para tirar aqui o governo do estado do Pernambuco, mas não tem problema, o conteúdo é o mesmo, o terceiro ano de vocês, que é o quinto período, é isso mesmo, né? E aí nós temos aqui Gaspar Dutra, depois nós temos Getúlio Vargas, depois nós temos Café Filho, depois nós temos Juscelino Kubitschek, depois nós temos Jânio Quadros e depois nós temos Jânio Quadros, Café Filho, Juscelino, Jânio Quadros, isso, que é Jango, né? É isso mesmo. Então vamos lá? O que foi isso? Momento histórico mundial. Primeiro nós vamos de cá para cá, tá? Nós vamos aqui, ó, daqui para cá. Nós vamos ver aqui, ó. Vamos conceituar o período que iremos estudar. O período dos governos Dutra, Vargas, Café Filho, Juscelino, Jânio Quadros e João Goulart tiveram um caráter populista pela imagem carismática de determinados políticos e o momento de efervescência de alguns segmentos da sociedade. Começa com a deposição do Estado Novo de Vargas em 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, né? E termina com o golpe militar de 1964, mergulhando o país numa ditadura que durou 21 anos. Ditadura durou 21 anos. Pulando para cima. Momento histórico mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, estabelecimento de áreas de influência, medo do avanço do comunismo para os países capitalistas. Enquanto isso, no Brasil, enquanto esse momento mundial estava acontecendo, Getúlio Vargas é deposto da presidência da República, elaboração da nova Constituição de 1946, lembrando a vocês que o Brasil teve 5 constituições, tá? Num país que é levado a sério mesmo, eles fazem uma constituição e ela fica para o resto da vida, tá? Crescimento populacional, crescimento econômico do país, empresários cada vez mais acumulando capital, ou seja, ficando mais ricos, trabalhadores exigindo maiores direitos dos patrões. Seguindo. Aqui nós temos, né, características da nova Carta Constitucional. É de cá para cá, tá? Possibilidade de caçar o registro de partidos considerados perigosos, estabelecia voto direto e secreto, garantia a autonomia dos municípios e estados, assegurava o direito de greve, embora esse fosse muito regulamentado, e previa uma legislação específica para a educação. Aí nós vamos para o governo de Dutra, que foi de 1946 a 1950. Como foi? Primeiro, nós vamos para cá. Primeiro a gente lê esse aqui, né? Primeiro a gente lê esse. Política interna. Na administração de Dutra, tivemos a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a instalação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco e o chamado Plano SALT, que priorizava a saúde, a alimentação, os transportes e a energia. Nesse período, houve grande aumento da inflação, diminuindo ainda mais o poder de compra do povo, tá? Agora, como está agora, né? O poder de compra nosso está baixíssimo e a inflação está lá no alto. Os preços abusivos. Outra atitude polêmica do governo Dutra foi o fechamento dos cassinos e fim dos jogos de azar no Brasil. Os jogos de azar no Brasil hoje não é crime, mas é uma contravenção penal. Na política externa, tem como característica principal na política externa
o reforço dos laços existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, rompendo assim relações com a União Soviética. Dizia-se na época, tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Dizia-se na época, né? Aí a gente vai falar agora do Vargas, governo Vargas, que foi de 51 a 54. Vargas retornava ao Palácio do Catete. Hoje nós chamamos o Catetinho, né? Nos braços do povo, agora eleito pelo voto popular direto e secreto. Tinha grande receptividade do povo, como podemos observar no jingle da campanha e na imagem. O jingle da campanha dele dizia assim: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Ele era mesmo, né? Ele voltou. Em 51, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. Vargas candidatou-se pelo PTB e recebeu apoio do Partido Social Progressista, o PSP, vencendo o pleito de 1950 com 48,7% dos votos. O segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas foi marcado por importantes iniciativas nas áreas social e econômica, e a gente vai ver isso, né? Então vamos lá. A gente vai vir de cá para cá, tá? Características e fatos do governo Vargas: nacionalismo e intervencionismo, populismo e dominação de classe, modernização acelerada, campanha O Petróleo é Nosso, criação da Petrobras, ela é a única, viu? Petrobras é a única no Brasil. Criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e com a popularização de meios de comunicação como rádio e televisão, novas expressões artísticas brasileiras passaram a ser conhecidas e admiradas no Brasil e no mundo. O cinema e o teatro também participaram desse processo, tanto com produções de caráter popular quanto produções sofisticadas. A era do rádio, nessa época aqui, o povo ficava sentado, né? Próximo dos rádios, escutando as novelas. Nossa, ninguém perdia um capítulo, porque tinha que escutar as novelas, eles não sabiam como que eram as mulheres. Eles falavam como que era, né? Caracterizava, e a pessoa ficava por conta ali de prestar atenção, né? E isso foi uma grande ferramenta para comunicar-se com a massa. Quem que é a massa? O povão, né? Uma vez os televisores eram poucos e se concentravam no eixo Rio-São Paulo. Getúlio soube dominar a comunicação como nenhum outro político de sua época. Daí a quantidade incalculável de jingles que iam das marchinhas carnavalescas às marchas militares. Será que o cara foi muito, né? Começo do fim, como que é isso? Indignado com os ataques movidos por Carlos Lacerda contra Vargas, o chefe da guarda pessoal, Gregório Fortunato, contratou 2 pistoleiros para executar Carlos Lacerda. Este, na noite de 5 de agosto de 54, na rua Toneleiros, no Rio, foi vítima de um atentado que o feriu no pé. No mesmo atentado, o major Rubem Vaz, da Força Aérea Brasileira, foi alvejado, vindo a falecer. Logo, todas as evidências voltaram-se para o Catete. Oficiais da FAB resolveram fazer um inquérito por conta própria, visto que alegavam não poder confiar na polícia de Vargas. Formou-se a chamada República do Galeão, um inquérito à revelia das autoridades constituídas. Em pouco tempo, os criminosos foram detidos e Gregório Fortunato preso. E o poder de Vargas, acreditem, esvaziou-se. O que aconteceu? Na noite que antecede o trágico final de quem? De Vargas, né? Vargas reúne seu ministério para avaliar a real situação, àquela altura já muito grave. Ouvidos os seus colaboradores, aceitam licenciar-se até que o inquérito estivesse concluído. Na madrugada do dia 23 para o dia 24 de agosto, o país tomou conhecimento da decisão do presidente. Poucas horas separaram o comunicado recebido por Vargas de que seus generais não aceitaram a solução da licença. Ou ele renunciava ou seria deposto. O que aconteceu então depois disso aqui? A pressão foi muito grande para ele. Às 8h30 da manhã,
do dia 24 de agosto, Getúlio Vargas, presidente do Brasil por 19 anos, com uma carta-testamento e um tiro no coração, cumpre com o que teria prometido durante a crise. Se me quiserem depor, só encontrarão o meu cadáver. Isso foi palavras dele. E ele, então, fez o que ele tinha dito. Ele era realmente um homem de palavra. E a gente vai para o Café Filho, que ficou logo depois do suicídio, né, dele. O suicídio de Vargas fez com que a breve presença de Café Filho na presidência fosse marcada por uma grande instabilidade. Para acalmar as tensões dessa época, o novo presidente utilizou os meios de comunicação para prometer e assumir os compromissos firmados por seu antecessor. Entretanto, a pressão política exercida pelos setores de oposição fez com que Café Filho permitisse a entrada de políticos udenistas em seu novo gabinete. Os grandes problemas econômicos da época, a inflação e o déficit da balança comercial, foram combatidos através da limitação do crédito, a redução de despesas públicas, a criação de uma taxa única de energia elétrica e a retenção automática do imposto de renda sobre os salários. Nossa, aí o povo ficou louco, né? Café Filho declarou que seu governo tinha caráter provisório e que não tinha maiores pretensões políticas. A tensão que se seguiu à eleição de Juscelino e de João Goulart, provocada pelo descontentamento da UDN e de setores militares com a vitória da aliança PSD-PTB, tornou-se especialmente aguda em 1º de novembro por ocasião do enterro do general Canrobert, presidente do clube militar. Na cerimônia, o coronel Jurandir Mamed proferiu um discurso no qual, depois de elogiar Canrobert por sua atuação no movimento contra Vargas, criticou abertamente os candidatos eleitos e pronunciou-se contra a posse. Julgando a fala de Mamed um ato de indisciplina, o ministro da Guerra, general Lott, exigiu sua punição, porém demonstrou estar bastante descontente com a decisão de Carlos Luz de não punir Mamed. Na madrugada de 11 de novembro, tropas interditaram o acesso ao Palácio do Catete, ocuparam os quartéis de polícia e a sede da companhia telefônica e passaram a controlar as operações de telégrafo, fazendo assim o golpe preventivo e impedindo que Café Filho ou Carlos Luz voltassem à presidência. Que golpe, hein? E aí nós vamos aqui para o governo de Juscelino, que também teve outro fim trágico. Juscelino, o lema dele 50 anos em 5, foi eleito presidente do Brasil nas eleições de 1955, tendo João Goulart Jango como vice-presidente. No início de seu governo, JK apresentou ao povo brasileiro seu plano de metas, cujo lema era 50 anos em 5. Isso aqui sempre está no vestibular para quem vai fazer vestibular, tá? Pretendia desenvolver o país com 50 anos em apenas 5 de governo. O plano de metas consistia no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente em infraestrutura, rodovias, hidrelétricas, aeroportos e indústria. Ele disse: o que minha vida pode oferecer para as gerações futuras é apenas o esforço, a tenacidade com que lutei para realizar alguma das coisas que prometi a esse país. Juscelino Kubitschek. Caso vocês não saibam, esse aeroporto aqui de cargas, aqui perto da UEG, lá tem um pequeno museu, uma casinha lá que é um museu. Juscelino Kubitschek desceu nesse aeroporto, já esse aeroporto aí, né, pessoas desciam aí. Juscelino Kubitschek deixou algumas coisas lá, tá? O Brasil de JK, a construção de Brasília. Lúcio Costa declarava à revista Manchete, que a revista Manchete ela era muito famosa, tipo a Isto É Hoje, a Veja. Em 1974 ele diz: digam o que quiserem, Brasília é um milagre. Quando lá fui pela primeira vez, aquilo tudo era deserto a perder de vista. Havia apenas uma trilha vermelha e reta descendo do alto do cruzeiro até o Alvorada, que começava a aflorar das fundações, perdido na distância. Apenas o cerrado, o céu imenso e uma ideia saída da minha cabeça. O céu continua, mas a ideia brotou do chão como por encanto e a cidade agora se espraia e adensa. Bonito, né? O que Lúcio Costa projetou. Acontecimentos do governo JK.
construção da estrada Belém-Brasília, as usinas de Furnas e Três Marias, construção de Brasília em 1960, implantação da indústria automobilística, empréstimo, que aí lascou com o Brasil, que foi o endividamento externo, urbanização intensa e desordenada, criação da Sudene, inflação e concentração de renda, lascou o povo também, para quem tinha inflação, para quem concentrou renda, não. E em 1960, o rompimento com o FMI, que era o Fundo Monetário Internacional, né? O que aconteceu nesse período também? Exportava a bossa nova para o mundo, éramos campeões mundiais de futebol na Copa de 1958, e nós temos aí do lado a imagem, e vivíamos os anos dourados do Brasil. Que mais? Durante o governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi de 56 a 61, o setor socioeconômico caracterizou-se pelo desenvolvimento expressado pelo plano de metas, que continha 31 objetivos estratégicos para o desenvolvimento. Dentre eles, a energia, a educação, a indústria básica foram os setores estratégicos do governo. Beleza? Vamos dar uma acelerada, porque consigo fazer o meu tempo. Não podemos deixar de mencionar a construção da nova capital Brasília. Foi considerada a meta síntese, pois expressava, de um lado, os esforços de integração do território brasileiro e, de outra, a modernidade do momento vivido. E aí a gente vai para Jango, né? Jânio Quadros. Foi eleito presidente do Brasil através do voto direto nas eleições presidenciais de 1960. Jânio, que já havia sido vereador, prefeito e governador de São Paulo, fez uma campanha eleitoral baseada na identificação com as massas, passou a ideia de um cidadão simples, homem do povo, que tinha como objetivo moralizar o país. Como símbolo da sua campanha, usou uma vassoura, pois dizia que ia varrer tudo o que havia de errado no Brasil, principalmente a corrupção. Nós temos aqui, né, uma figura polêmica, respeitada, e aqui o jingo dele, né? Depois, na eleição presidencial de 1960, a vitória coube a Jânio Quadros. Naquela época, as regras eleitorais estabeleciam chapas independentes para a candidatura a vice-presidente. Por esse motivo, João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi reeleito. A gestão de Jânio Quadros na presidência da República foi breve, durou 7 meses e encerrou-se com a sua renúncia. Ele diz ali que haviam forças dominantes que não deixaram ele continuar. Por isso que o período dele... O João Goulart teve aí essa charge, né? O povo, a inflação, que era um rato enorme, e esse cara em cima desse tigre, né? Você pode ver que tem um símbolo comunista aí, né? Na caricatura. E a gente segue. Cada charge apresenta uma crítica a um determinado aspecto do governo de Goulart, sendo a primeira representa o crescente processo inflacionário vivido na época no Brasil e a segunda a suposta aproximação aos governos de esquerda, socialistas. Esses dois aspectos contribuíram para a justificativa do golpe militar de 64. A impossibilidade de controlar a inflação fez com que João Goulart perdesse apoio por parte dos trabalhadores e da classe média, setores que vinham sendo cooptados pelo discurso dos grupos conservadores. A crise fez com que o presidente propusesse as reformas de base, projeto considerado esquerdista, que amedrontou as camadas mais conservadoras, né? Esse conjunto de fatores reforçou a ideia de um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos, claro, e executado por lideranças militares com o apoio de importantes setores civis como as elites e a Igreja Católica. Só para lembrar para vocês, todas as ditaduras militares que aconteceram no continente americano, elas tinham apoio dos Estados Unidos, todas. E aí a gente fala um pouco mais aqui, né, de João. O governo de Jango, como foi o governo dele? Lei de remessa de lucros, descontentamento dos Estados Unidos e oposição ligada ao UDN, plano trienal de desenvolvimento, reformas de base agrária, urbana, política e educacional, atuação intensa das ligas camponesas Francisco Julião. Em 63, retomada de poderes, a volta do presidencialismo e plebiscito,
Jango assina no comício da Central, comício dos 100 mil, a ata instituindo a reforma agrária. Passeata da família com Deus pela liberdade, passeata da oposição ao governo de Jango era formada pela classe média, pela igreja e por todos contra. Né? Então, a gente tem aí ó, as Forças Armadas, então, colocaram os tanques na rua e depois Jango e os militares assumiram o poder. Foi em 31 de março de 64 e em 1º de abril de 64 faz o Ato Institucional 1, que é o AI, né? Que depunha Jango e o Brasil mergulha numa ditadura que vai durar 21 anos. Que miséria! Questão 5. Em 47, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade do Brasil. Essa decisão se explica basicamente pelo quê? Pela bipolarização do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria, né? Letra A aqui, ó. O mundo pós-Guerra Fria pressionou o Brasil a escolher um lado. O Brasil, então, se aliou aos Estados Unidos e pôs o PCB na ilegalidade. E aí ele explica as outras questões aqui, se for de sua curiosidade, né? Então, quando você colocar a letra A, você, por gentileza, explique, né? Com essa resposta aqui de baixo. Questão... O período imediatamente anterior ao golpe de 64 foi de intensas movimentações sociais e manifestações públicas. Sobre as passeatas que ocorreram durante esse período, pode-se dizer corretamente o quê? Que não só a esquerda se movimentou, mas também outros setores manifestaram-se publicamente, como as marchas da família com Deus pela liberdade, organizadas por grupos conservadores contra o governo de João Goulart. E aí embaixo aqui ele vai dar a explicação e você vai colocar a letra A e vai colocar a explicação, beleza? Ele coloca a explicação de todas as letras, mas eu quero a da letra A, ok? Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo, vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. O trecho acima está relacionado aos acontecimentos de 24 de agosto de 54, que culminaram em que acontecimento? No suicídio do presidente Getúlio Vargas, pressionado por setores conservadores e grupos internacionais. Gente, o restante aqui, ó, vocês deleta, tá? Pode deletar porque eu transformei a questão de vocês em discursiva e esse aqui ele está explicando aqui a objetiva, tá bom? E última questão. Nas eleições presidenciais de dezembro de 1945, podiam-se ler cartazes com os seguintes dizeres: brasileiros, ele disse, para presidente Eurico Dutra. Na propaganda acima, o pronome ele refere-se a quem? Esse ele, né, todo maiúsculo aqui, refere-se a Getúlio Vargas. E é isso, meu povo. Terminamos aqui o nosso segundo vídeo, tá bom?